conosco, ó Pai, para que cada um de nós venha receber, tanto os que estão na internet conosco, como cada um de nós que se coloca agora diante do Eterno, para aprendermos a Tua palavra. Olha pelas nossas crianças, abençoe cada jovem, cada adolescente da congregação, para que eles também possam receber a Tua palavra de bom grado em seus corações. Eles tenham, ó Deus, um desejo intenso de Te conhecer. Abençoe a cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, nós temos a cada domingo, pela manhã, o percurso aqui na cidade. Percurso, se você for no dicionário olhar, significa 5 quilômetros. Então, o quinto que nós estamos retirando do nosso dízimo, e o quinto os 5 que nós estamos percorrendo, todos eles estão falando a mesma coisa de um resgate. Quando você fica em casa, como disse o Léo, na sua zona de conforto, hoje pela manhã, que foi a palavra que ele recebeu do Espírito, você não se permite auxiliar e trabalhar pela cidade. E você sobrecarrega outros também quando você fica dormindo. E quando você pode fazer. Lógico que aquele que não pode, que é idoso, que não anda bem, que tem problemas, vai ficar em casa sem problema. Mas você que pode, que tem toda a saúde, que é forte, você precisa sair e fazer o percurso. Às 7 horas da manhã, nós estamos aqui embaixo, esperando você para poder fazer o percurso pelo centro histórico da cidade de Vitória, para resgatarmos aquilo que o Eterno quer que nós resgatemos. Vamos lá na nossa paraxá em Gênesis, no capítulo 12. Lech Lechá, vai por ti, não é? É a nossa paraxá de hoje. A promessa foi feita a Abraão e é o ponto de partida da história que se cumpre em Yeshua HaMashiach, em Jesus, o nosso Messias. Então, a promessa foi feita a Abraão e é o ponto de partida da história que se cumpre em Yeshua HaMashiach. Assim, o papel de Abraão, ele não se assemelha a nenhum outro papel. Por quê? O papel de Abraão não é profético, o papel de Abraão não é figurativo e nem é tipológico. Vocês já viram várias vezes a gente usar a expressão Davi é o tipo de Yeshua. Abraão não é isso. O papel de Abraão não tem semelhança a nenhum desses papéis, nem profético, nem figurativo, nem e muito menos tipológico. Abraão é essencialmente a história. Essencialmente a história, que se situa na ordem definitiva da história da salvação. Abraão é a história, que vai situar a história da salvação, que vai fechar em Yeshua HaMashiach. Vamos ver Gênesis 12, 1. Ora, o Eterno disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Próximo ao original hebraico. Adonai diz a Abrão, vai por ti, da tua terra, de teu nascimento, da casa de teu pai, rumo à terra que te farei ver. Rumo à terra que te farei ver, enxergar, ver. É nisso aí que ele está falando. Então, nós temos 2 verbos aqui que comandam o ensino. É escutar e ver. Escutar e ver. 2 verbos. Escutar e ver. Vai é o verbo no hebraico lek. O verbo comanda uma partida para um termo indefinido. Vai. Ele vai comandar a partida para um termo indefinido. Ou seja, que não pode se explicar, alguma coisa vaga, que você não tem nada palpável na sua mão, nem eu. É isso que ele quer dizer, indeciso. Que não tem limites, né? Limites determinados. É isso aí que quer dizer o verbo. Por ti é um pronome no hebraico, que vai indicar a intenção da ordem divina. O pronome por ti, vai é o verbo, por ti, lekha, no hebraico vai indicar a intenção da ordem divina. Que intenção é essa? É para o bem do destinatário. Então, quando você recebe uma ordem divina, você escuta, mas você não vê. Você só escutou. É bom você obedecer, porque é para o seu bem e para o meu bem.
Não é verdade? Em português, vai por ti se entende que é fazer o que vier à cabeça. Vai por ti. Faz o que está na tua cabeça. Não é isso, no hebraico nem na Bíblia. Vai por ti, vai é um verbo, por ti é um pronome que tem significado e uma intenção divina. É isso, não é vai pela tua cabeça, não. Quando nós chegamos em Cantares, no capítulo 2, no versículo 10, você encontra que a esposa é convidada também a ir por si. Vai por ti, a esposa de Cantares. Vamos lá para você ver. Para o teu bem, para aquela Cantares 2. Para ela cumprir a intenção divina. Cantares, capítulo 2, versículo 10. É a mesma expressão lek lechá, vai por ti, da nossa paraxá, o chamamento de Abraão. Olha aí, capítulo 2, versículo 10. Lechá, o meu amado fala e me diz, vai por ti, levanta-te. Né? Amada minha, formosa minha, e vem. Veja, passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos e as vides em flor exalam seu aroma. Vai por ti, amada minha, formosa minha, e vem. Lek lechá, vá por ti. É isso que está dizendo. Lechá sublinha a passagem de um estado para outro estado. Presta atenção. Lechá, por ti, sublinha você passar de um estado para outro estado. Para outro estado, é isso aí. Para cumprir o quê? Os propósitos estabelecidos por Adonai. Você presta atenção para você entender. Para cumprir os propósitos estabelecidos por Adonai. Você vê em Gênesis, mesmo no capítulo 22, aqui, ó, passa só as páginas da sua Bíblia em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaque, no versículo 2, vai por ti, lek lechá. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É a passagem de um estado para outro para cumprir os propósitos de Adonai. É a mesma coisa, é a mesma chamada de Abraão. Então, a partida que Adonai ordena a Abraão deve ser feita sem espírito de retorno. Presta atenção. A proposta de Elohim aqui para Abraão é fazer essa partida, vai por ti, sem espírito de retornar. Isso significa sem desejar voltar atrás. Porque nós não encontramos na Bíblia, na história de Abraão, que este voltou a Ur dos Caldeus, a sua terra natal. Nós não encontramos. Nós não encontramos na Bíblia que Abraão voltou com saudades de Ur dos Caldeus. Você não encontra isso na Bíblia. Não. Porque o chamado vai por ti é sem retorno, sem espírito de retornar à casa paterna. Presta atenção, sem espírito de retornar ao seu país, à sua cidade natal e à casa paterna. Você vai entender por quê? Porque nós não podemos voltar atrás. Por que nós não podemos? Porque trata-se de uma ruptura espiritual. Trata-se de um rompimento espiritual. Por quê? Ruptura significa uma interrupção, uma suspensão no relacionamento. É isso que significa ruptura. É uma quebra, é uma fratura. Quando você quebra um osso, você quebrou um relacionamento. Sabia disso? Porque a unidade se faz pelo osso, que é a parte mais firme do corpo. Pelo osso. Sabia? Por isso que a ruptura fala de uma fratura, de uma quebra com a casa paterna, com a sua cidade natal e com com seu país. Então, você já sabe que a aprovação de Abraão será total. Escuta só, você já sabe aqui
que a provação de Abraão será total. Ele vai ser provado. Por quê? Por causa dos ídolos. A provação vai ser total quando ele quebra esse vínculo com o passado e anda para frente. A provação vai ser total. Porque ele está quebrando com os ídolos. Por isso que a ruptura é espiritual. Você vai conferir comigo que o obstáculo e a resistência, e a distância, o obstáculo, resistência e distância que há entre o verbo escutar e o verbo ver é grande. Nós falamos que nós estamos trabalhando com 2 verbos, escutar e ver. O obstáculo e a ruptura é grande entre esses, e a distância é grande entre esses 2 verbos. Você primeiro escuta a voz e depois você vai ver. Esse espaço aí é longo. Vai por ti, da tua terra, de teu nascimento, da casa do teu pai, rumo à terra que te farei ver. Está no futuro. Farei ver. Você não viu ainda, você vai ver. Por isso que a distância é enorme. Gênesis 12:1 diz isso. Você sabe que escutar e ver são os 2 sentidos que fazem você e eu criados à semelhança de Elohim. Você já sabe disso, né? Escutar e ver. Não é? Faz você e eu semelhantes, criados à imagem e semelhança divina. O primeiro apelo foi feito a Abraão no profundo do coração e no espírito do patriarca. Ele escutou a voz, ele escutou. Ele não viu. Aqui dentro, ó, Adonai diz a Abraão, vai por ti. Ele escutou isso. Vai por ti. E este escutou, Abraão escuta e obedece o chamamento divino e parte. O segundo apelo é rumo à terra que te farei ver. No mesmo versículo. Rumo à terra que eu vou te fazer ver. Veja comigo no versículo 4 e 5 de Gênesis 12. Só em Canaã que Adonai se faz ver por ele. Olha aqui. Mas eu quero te mostrar que entre a saída de Ur e ele chegar aqui no versículo 4 e 5 à terra, há um tempo enorme. Você acha que isso aconteceu só num caminhar? Não. Ele sai com o pai vai morrer em Harã, ele vai deixar os familiares ali, ele desce ele, Sara e Ló para a terra. Esse versículo 4 e 5, um bom tempo já passou. Aqui ele vai ver agora. Por isso que eu falei com vocês, uma distância enorme entre escutar e ver. É o tempo de tratamento, é o tempo de provações, é o tempo para ver se nós vamos permanecer, porque nós não somos confiáveis. Nós não somos, por causa da nossa alma muito ruim, muito ruim. Olha aqui, partiu, pois, Abrão, como o Eterno lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, porque ele sai aqui debaixo do Golfo Pérsico, de Bagdá, mais ou menos, é o território hoje, e ele sobe, quase que em linha reta, e fica lá em cima seu pai vai morrer, lá. Ele desce a terra de Canaã, ele vem para a terra de Canaã, isso passa um tempo. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Quer dizer, almas foram acrescidas, bens foram adquiridos, ovelhas, escravos, servos foram adquiridos. Isso foi um tempo longo. Não é que aconteceu tudo isso, não é imediatamente. Agora, eles saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. A distância é grande, você viu, né? Mas se faz necessário por causa das provações. Olha, você volte aqui comigo em Gênesis 11 e veja do versículo 26, onde Léo leu já de manhã. Terá é o pai de Abrão, seu nome é Taré, por se aproximar da raiz Ierrar no hebraico, que significa a lua. O nome do pai de Abraão é associado aos santuários do deus Lua. Olha aqui. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã.
São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Não há uma concordância aqui que Ur dos Caldeus, com os comentaristas, alguns comentaristas bíblicos, em Ur. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá, Abraão, seu filho, e a Ló. Quem sobe com eles é Abraão. Terá vai com ele. E Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur para ir à terra de Canaã, mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Viu? O tempo distante entre ver, escutar e ver, Adonai? Escutar e ver é um tempo enorme, eles habitam ali, ó. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. O pai de Abraão morre em Arã. Aí que ele vai descer à terra de Canaã, né? Para se apropriar dela. Então, o nome do pai de Abraão, ele teria que morrer ali. Por quê? Porque Abraão estava se desassociando dos ídolos. Ele estava deixando para trás todos os ídolos. O nome do pai dele tinha uma associação com o Deus Lua, não é? E então ele não podia continuar com toda aquela... aquele relacionamento íntimo, né? O pai dele tinha que saber ensinar a ele a Torá e longe dos seus ídolos, né? Para manter o relacionamento com o pai, né? Então, o que acontece ali? Esse comentário é só para você e eu entendermos o meio idólatra que Abraão vivia. E se desenvolveu. E que a pedagogia de Elohim é progressiva. É isso que eu quero te mostrar. Progressiva. Primeiro Elohim se faz ouvir, para depois ele se revelar. A pedagogia dele é progressiva e vai tratar conosco nos provando. Nós vamos ter que passar por dificuldades, essa pedagogia. Vai se desenvolvendo a pedagogia de Elohim para melhor ou para pior. Por que, pastora Sandra? Deixa eu repetir a frase. Naquilo que você anda com Elohim, a sua pedagogia vai se desenvolver para melhor ou para pior. Isso é a Bíblia quem diz. Para melhor ou para pior, vamos lá em Apocalipse para você ver para pior. Para pior, porque com Abraão, ele enfrentou as provações e a vida dele tornou melhor. E ele foi mais feliz sem os ídolos. Olha para você ver quem não quer lutar o que diz o livro de Apocalipse. Aqui, ó, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 11. Aqui, ó. A pedagogia de Elohim vai se desenvolver para quê? Aqui, para pior. Olha só. Quem é injusto, versículo 11 de Apocalipse 22. Faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então, se for para pior, se você já é sujo, você vai se sujar mais, porque você não quer se livrar dos ídolos. Não quer passar por provações, quer se manter na zona de conforto. Viu? Olha aqui, volta aqui as suas Bíblias, 2 Timóteo. Eu estou usando o que o Espírito falou para o Léo. Quer se manter na zona de conforto. 2 Timóteo, volta aí. Capítulo 3, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Olha só. Olha aqui a pedagogia que vai se desenvolver para pior. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que tens que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Vai em Daniel, capítulo 12. Vamos voltando para a Paraxá. Daniel, capítulo 12. Para você ver que essa pedagogia vai se desenvolver aqui para melhor ou para pior. Quem, irmãos, não quiser deixar os ídolos,
vai se desenvolver para pior. Para pior e não para melhor. Para pior. Olha o que diz Daniel no capítulo 12, no versículo 10. Olha aqui. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, vão ficar piores. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tá vendo? Olha aqui, vai a Ezequiel, que está aqui pertinho. Ezequiel capítulo 3. Para você ver que eu estou te dando vários exemplos dessa pedagogia que vai se tornar, que vai se desenvolver, mas para pior. Versículo 27 de Ezequiel 3, versículo 27. Mas quando eu falar contigo, Ezequiel 3, versículo 27, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Eterno, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são casa rebelde. Para Abraão, a pedagogia progressiva de Elohim foi para o quê? Para melhor, para a vida. Porque ele aceitou as provações, ele aceitou a proposta de deixar o país, de deixar a cidade natal, no caso dele, deixar a casa paterna. Porque a casa paterna era idólatra. Então, ele vive várias ações que o colocarão à prova. São situações difíceis, são sofrimentos que Abraão vai passar, a fim de mostrar a verdade e a autenticidade de Abraão. E você também terá que ser provado para mostrar a sua autenticidade. Se você ama ou não Elohim. Você acha que você e eu somos confiáveis? Somos submetidos às provas, diz a Torá em Deuteronômio 8, né? Porque precisamos conhecer Elohim por experiência. Precisamos ver Elohim, cuja finalidade é extinguir, exterminar, inteiramente apagar, cessar de brilhar toda a idolatria em nós. É isso aí. Toda a idolatria. É isso que nós temos que extinguir. Por isso que o Léo de manhã falou, tem que arrancar pela raiz. Tem que arrancar. Era isso que você estava falando. Porque tem que extinguir da nossa vida a idolatria. Abraão amava os pais. E ele viveu com o pai até o pai morrer em Ur. Ele prosseguiu a sua vida. Porque o pai não tinha o que dar para ele. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Agora Abraão tem uma recompensa. Eu vou te mostrar. Porque você também tem a recompensa quando se obedece. Adonai vem, surge e lhe fala. Aí ele faz-se ver. Mas depois de todo um trabalho de provações. Olha o versículo 7 de Gênesis 12. Olha para você. Adonai se faz visível. Olha aqui. Ele vai se fazer visível a Abraão. Capítulo 12, versículo 7. Ó. Apareceu o eterno Abrão e disse, olha a recompensa. A tua semente darei esta terra. Olha aqui, ó. Abraão edificou ali um altar ao Eterno que lhe aparecer. Ele se fez ver. Adonai confirma sua promessa a Abraão, que parece duplamente absurda a promessa a Abraão. Já que Abraão não tinha filhos e que a terra pertence a outro povo, a terra de Canaã pertence a outro povo, Adonai diz que é dele. É uma absurda. Porque ele exerce fé o tempo inteiro, mas ele tem as suas obras. A visão de Elohim pode vir para você e para mim de vários modos. De vários modos. A visão de Elohim. Pela meditação e reflexão na palavra. Você diz, agora eu entendi essa palavra, é o Espírito que vem sobre você e te faz ver Elohim. Você entendeu. Por observar, cumprir, respeitar, obedecer, examinar, analisar e verificar a palavra. É a forma com que ele se faz ver. Você diz, eu nunca tinha entendido isso. Então, Adonai se faz visível, porque Abraão deixou a idolatria, o erro politeísta. Ele deixou a idolatria e o erro politeísta. O que é isso?
é uma religião que tem vários deuses politeístas. Vários deuses. Hoje nós temos um mundo cristianizado com vários deuses. Os deuses gospel, os deuses pastores, os deuses de toda forma. Não é verdade? Deuses de toda forma. Enquanto nós temos esses deuses dentro da nossa própria casa, nós somos politeístas. A nossa religião tem vários deuses. Abraão deixa, então, esse erro, né? A idolatria. Abraão não só não aceitou permanecer com os deuses da casa paterna, como rejeitou. Deixe-me explicar. Abraão não só rejeitou os deuses da casa paterna, mas ele rejeitou o quê? O nome, que o nome dele é trocado. De Abrão para Abraão, ele rejeitou o nome. As leis e os costumes, que Jeremias 10 fala muito bem o que é o costume dos povos, leis e costumes. Ele deixou a etnografia, que é isso? Dos seus contemporâneos. É o ramo da ciência humana que tem por objeto o estudo descritivo das etnias. Ele deixou tudo isso para trás para viver uma vida simples. Ele deixou a religião do seu pai, suas religiões, seus deuses, sua literatura. Quando você chega em Isaías 46, você vai ver o Deus da ciência e da literatura, Nebo, dos babilônios. Ele deixou tudo para trás, ele nos enfiou a cabeça dele na ciência, na literatura e na filosofia para seguir uma vida de fé e de obras. Não. Ele tem obras e ele tem fé. Ele tem fé e ele tem obras, tudo junto. Abraão tem. Então, por quê? Porque ele deixou tudo isso para trás. Tudo. Idolatria. Tudo. Muitas vezes nós queremos guardar determinadas coisas dos nossos pais. Irmãos, guarde aquilo que ele te ensinou da palavra, da fé, da Torá. Que é o melhor que você pode guardar deles. Se eles foram homens tementes a Deus, se não foram, você vai respeitá-los como seu pai, até que ele morra, e cuida dele. Mas não tenha prazer naquilo que ele faz. Não tenha prazer de seguir aquilo que ele faz. Deixa a casa paterna. Deixa a casa paterna. Essa foi uma atitude espiritual de Abraão, extremamente espiritual. Antes que Adonai se fizesse visível. Antes dele ter o contato aqui de Gênesis 12, no versículo 4, 5 e 6, que ele deixa Harã e vem a Canaã. E Adonai se faz visível, ele deixou tudo para trás. Tudo. Tudo. Tudo isso para trás. Aí Adonai se faz visível. Por isso que eu disse que é uma distância enorme entre escutar e ver. Esses dois sentidos que são tão importantes na nossa vida e na vida espiritual. Ele livrou ele mesmo, ele livrou a sua descendência de uma doença espiritual grave. É a alteração da visão do reino. Ele livrou a sua descendência de uma alteração, de uma deformidade da visão do reino. Vamos ver, Rogério, o que é uma alteração da visão? Já está com as meninas aqui? Você vai ver, o Roberto ficou meio passado essa semana. Quando ele estava sentado, nós estávamos sentados lá embaixo e eu estava segunda-feira, porque tem que mastigar a paraxá a semana inteira para nós aprendermos a paraxá. Mastigar. Então vem o Espírito com essa palavra, anamorfose. Nunca eu ouvi falar. Nunca. Mas primeiro não foi essa palavra. Uma pessoa ligou, ela está fora, está em São Paulo, é aqui da congregação, ligou e disse assim, eu tive um sonho com a pastora Sandra, fala com ela, que antes dela fazer um atendimento, ela estude sobre prisma. Mas tem que ter primeiro a anamorfose, para eu entender o prisma. Irmãos, eu não entendo nada de física, muito menos de geometria. Nada. Mas você vai ver aqui, por que Abraão, que eu estou dizendo para você crer, ele livrou ele mesmo e toda a sua descendência. Se você diz que você é descendente de Abraão, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, você tem que fazer como Abraão, deixar toda a idolatria. Deixar todo o princípio que não te ensinam a Torá. A casa dos pais, Roma.
Deixa, por favor, deixe. Deixe, para que você tenha visão do reino de Deus, que é para onde você ia. Vamos. Olha aqui o que é uma anamorfose. Anamorfismo vem do grego anamorphoses, que quer dizer reformação, retorno da forma, reiteração da forma. Olha bem. Então, a anamorfose é um efeito de perspectiva utilizado nas artes visuais para forçar o observador a se colocar sobre um ponto de vista, sobre um determinado ponto de vista, o único, a partir da qual o elemento recupera uma forma proporcional e clara da visão. A anamorfose esteve em alta, sobretudo na pintura mural dos séculos XVI e XVII, para criar ilusões de ótica na pintura sobre superfícies curvas, como as abóbadas das igrejas, por exemplo. Olha aqui para você ver. Onde a deformação de perspectiva permite a visão correta somente a partir de um único ponto de vista. Se o observador se colocar em qualquer outra posição, a imagem fica deformada e incompreensível. Olha a imagem. A abóbada da igreja de Santo Inácio, em Roma. O que você entende ali? Eu não entendo nada. Porque você tem que ter um ponto correto para você entender essa imagem. Do contrário, você não entende nada. É uma confusão só que está ali, ó. Tá vendo? É isso aí. Nós temos que reiterar a forma, voltar à forma original, né? Você já sabe, né? Então vamos. Em óptica, ocorre anamorfose das imagens quando, por meio de prismas, lentes, outros sistemas ópticos, ampliação no sentido vertical dessas imagens é diferente da ampliação em sentido horizontal. Olha ali. Olha a imagem lá no sentido vertical. Olha a imagem. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um capitel de uma coluna. É aquilo que fica em cima aqui na coluna. Um desenho em cima no capitel. Olha o desenho aqui embaixo, olha. Olha o desenho lá na coluna. Lá em cima. Tá vendo só? Aquele lá de cima é um prisma, diz o doutor Roberto, que ele me ajudou. Eu falei, ó, aqui vai me ajudar. Capitel de uma coluna, tá vendo? Olha esse outro, olha lá. O esquilo no galho, olha lá. Olha a imagem deformada. Essa deformação por causa da idolatria que ele está nos mostrando. Olha o rosto de um homem, olha. De um ângulo, e olha o rosto lá, você vendo ali, ó, o rosto desse homem. Olha bem, olha isso aqui. Olha esta imagem. É esse crânio aqui, ó. Que, ó, visto assim, ó. Naquele jeito ali, você vê aqui, ó. Você vê mais ou menos que é um crânio ali, ó. Mas é esse crânio ali, totalmente deformado. Deixa os ídolos bem na sua vida, que você vai ver o reino de Deus desse jeito, ó. Deformado dessa forma. É isso que o Espírito de Deus está falando. É isso aí. Ele trouxe a mensagem através de uma pessoa, depois ele vem ensinar a mensagem através de outra pessoa, que a outra é daqui. Não tem contato nenhum com a outra. O Roberto falou, estou todo arrepiado, pastora Sandra, porque Deus está se fazendo visível para nós aprendermos a Torá, e muitos de nós brincando com a história do reino dos céus. Vamos. Conclusão, o prisma e a anamorfose, à luz do dicionário, diz que a anamorfose é um efeito utilizado para forçar o observador a se colocar sob um determinado ponto de vista, o prisma, no afã de que possa ver recuperada a forma original e proporcional de um elemento. Pode ocorrer através do uso de um certo prisma para recuperar a imagem original. Entendemos que o Eterno vem se valer de um termo utilizado na física, anamorfose, como um conceito figurado de prisma, para nos mostrar uma distorção espiritual ocorrida através do ponto de vista ilusório, falso, do qual não devemos seguir. Está vendo? Você está vendo de um ponto de vista ilusório e falso. É isso que o Espírito de Deus está denunciando. Eu e você estamos vendo de um ponto de vista, se eu ficar preso
a determinadas questões familiares para que eu prossiga para entender do reino, meu amor, meu amado, nós vamos nos perder. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, depois que Elohim cria a família, ali em Gênesis 1, no versículo 6, acho que versículo 26, 28, né? Ele institui a família, ele dá o Shabat, no capítulo 2 de Gênesis, para essa família andar em linha reta com ele. Aí ele vai criar a mulher, tirando a costela de Adão e dando e criando a mulher, e diz, deixará o homem, o quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só? Meu amorzinho, você casou-se, tanto a mulher como o homem, não é para você deixar os seus pais para lá. Você está constituindo uma nova família. E essa família tem a expectativa de andar sem os ídolos dos pais. Deixa para trás. Tem uma visão correta de reino e não deturpada e destruída desse jeito. Se não deixar, está atrás dos ídolos, você se torna infrutífero. É isso que Elohim está falando. Vamos lá em Lucas, no capítulo 19. Infrutífero você se torna. Porque o que o ídolo faz é te trazer muitas dores. Diz o Salmo 16. Nós temos aqui uma palavra explicativa sobre a questão do reino de Elohim. A visão que eu e você e que Abraão tinha do reino. Você pensa que a visão de Abraão é tão grande do reino, que quando Noé lá atrás tem aquela dificuldade com a história sacerdotal, quando ele sai da arca e oferece um sacrifício a Elohim ali, e depois ele tem um outro problema à frente, no capítulo 9, não é verdade? Você sabe muito bem. Então ele sujou toda a questão sacerdotal. Abraão, por ter a visão do reino, ele assume como rei sacerdote, na nossa paraxá, em Gênesis capítulo 14, depois que ele vence as nações, os 4 reis, ele vence lá em Gênesis capítulo 14, dentro da nossa paraxá. Quem vem ao encontro dele? Melquisedeque. Rei de Salém. Não era rei de Israel, rei de Jerusalém, de uma Jerusalém que não existia fisicamente. Então, esse ser é espiritual, Melquisedeque. Então, o que acontece com Abraão? Ele recebe ali, depois de vencer aqueles reis, que ele foi livrar a Ló, que tinha uma visão distorcida do reino, Ló. Completamente distorcida. Escolhe Sodoma e Gomorra, porque os olhos dele são grandes. Deseja coisa boa, bonita, tudo. Escolhe Sodoma e Gomorra. Se separa de Abraão e vai para Sodoma e Gomorra. Abraão não pestanejou, não pensou 2 vezes em livrar o seu parente. E ele vai lutar para livrar a Ló e livrar muitas outras pessoas. A visão de Abraão, porque deixou a idolatria, se tornou reino. E não apenas no seu mundo, dentro da sua casa. Apenas. Ele tem a visão do reino. Ali ele recebe uma honraria de Melquisedeque. Quando ele recebe pão e vinho. Melquisedeque vai consagrar a vitória de Abraão sobre as nações. Por isso que a história de Abraão é a nossa história. Ele não é um tipo, ele não é um profeta, ele está incrustado na história. Da nossa história da salvação. É isso aí. Aí o que ele acontece? Ele recebe o título de rei de Israel e sacerdote. Ele restaura o sacerdócio que estava caído por causa do pecado. Ele restaura. Então a visão dele é de reino. Olha agora para você ver em Lucas o que Yeshua, o nosso Messias, fala em Lucas no capítulo 19. Veja aqui para você ver.
nós temos uma palavra explicativa aqui sobre o reino de Elohim. Capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 27. Olha o versículo 11, que com a proximidade de Jerusalém, olha aqui. Ouvindo eles estas coisas, Yeshua contou-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente. Para aí. A proximidade de Jerusalém exalta os adeptos com uma impaciência pelo triunfo. Os adeptos, os discípulos, pelo triunfo messiânico. E partilhada pela população dos que creem. Essa impaciência para que venha o reino. E Yeshua vai diante da gravidade dos males que estavam sobre Jerusalém, o domínio de Roma, a opressão maligna. Eles estavam impacientes para que o reino viesse. Quando Yeshua se aproxima, estava perto de Jerusalém. Eles esperam a cada dia o reino messiânico. É isso que acontece. Que vai garantir o quê? O retorno à ordem. Que vai garantir o quê? A justiça às nações e ao mundo. É a vinda do reino do messiânico. E Yeshua vem frear o entusiasmo dos que creem. Ó, pastora Sandra, Yeshua vem frear o entusiasmo, porque é uma distância enorme entre ouvir e ver. Ele vai frear agora o entusiasmo. É isso que ele vai fazer, porque o entusiasmo estava grande demais. Que corre o risco de tornar o quê? Decepcionante, ilusório e falso. Olha o que eu falo, vou repetir. A parábola pretende aqui frear o entusiasmo grande demais dos adeptos que correm o risco daquele entusiasmo para a vinda do reino se tornar decepcionante, ilusório e falso. Visão distorcida. Anamorfose. Prisma. Olha lá. A visão distorcida, ilusória, ele vai frear. Na parábola paralela que está em Mateus 25, não precisa ir lá, não. Trata-se de um homem qualquer. Agora, Lucas aqui está falando de Yeshua, cuja partida será apenas provisória. Ele vai morrer e vai partir, mas ele vai voltar. Não é isso? É isso que Lucas está falando. Ele está pensando aqui em Yeshua, que voltará um dia para julgar aqueles sobre quem Adonai o constituiu rei. Vai julgar quem? Aqueles que creem nele. Aqueles de quem Adonai o constituiu rei. Por isso que quando ele estava cantando o Salmo 2, eu falei o quê? A maior dificuldade que nós temos é de nos subjugar a uma autoridade, a um rei, principalmente. Olha o versículo 12. Disse ele, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Quem é esse? Yeshua HaMashiach. Tomar para si um reino e depois voltar. Daí a necessidade dos seus adeptos de fazerem frutificar as minas, que nós vamos falar aqui à frente, que lhes terão sido confiadas. O Eterno nos confiou determinadas tarefas, mas nós não cumprimos. A vinda do reino messiânico, com a minha visão ilusória, pode ser decepcionante. Porque eu posso ser freado pelo rei e não ser recebido por ele e ser julgado por ele. Por isso que é decepcionante. Então, aquilo que ele nos confiar, em vez de nós esperarmos esse retorno passivamente, nós temos que esperar. Nessa zona de conforto que ele falou de manhã, nós temos que esperar esse reino trabalhando. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele há de te recompensar por cada obra que você fizer por ele e que eu fizer. Nós temos responsabilidades de servos. Só depois de estarmos desincumbidos das nossas responsabilidades, da nossa tarefa, que ele regressará e que ele vai estabelecer o seu reino. Só depois que nós estivermos feito a obra. Só depois disso.
Por isso que eu falei que pode ser decepcionante. Por isso que Yeshua freou ali, ó. E ele vai dar um ensino maravilhoso. Mas antes disso, eu quero que você segure aqui e vai a Romanos 4. Ó, mesmo que eu passe da hora, você vai me esperar um pouquinho, que eu preciso falar com você. Que já são 7h20. Romanos 4. Você vai ver aqui fé e obras. Porque você conhece Abraão como o cavaleiro da fé. E é o cavaleiro da fé. Mas ele também é o homem das obras. Das provações, dos feitos para Adonai. Da ajuda às pessoas. Dos livramentos de cidades. Livramentos da família de Ló. Ele tentou e lutou de todas as formas. Olha aqui. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Elohim. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aqui te dá a entender que você vai cruzar os braços, deitar em berço esplêndido e ficar esperando pela fé, Adonai. Não preciso fazer uma visita a uma pessoa doente, não preciso ajudar uma viúva, não preciso sair da minha zona de conforto, só trabalhar, a barriga crescer de tanto comer coisa boa, só isso mais nada, churrascos e mais churrascos, e aí eu vou ficar na zona de conforto, porque é só fé. E eu tenho fé. Que fé boba é essa? Que coisa mais boba é essa? Que coisa mais boba é essa? Olha aqui. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo, sem as obras. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno não imputa o pecado. Vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como lhe foi imputada. Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Ele praticou obras antes de ser circuncidado. Quando ele deixa Ur, ele não tinha circuncisão nenhuma. Ele praticou uma obra. Ele saiu por fé, mas fazendo uma obra. Olha aqui. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi pela lei, Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Os cristãos tomam isso aqui, e abraçam isso aqui, e diz, é só fogo no pé! E não guarda Shabat, e não faz nada, e tem que gritar, e tem que bater pé, e tem que manifestar o Espírito, eu não tenho que obedecer mandamento nenhum. É assim? Aonde estão as obras? Aonde? Senão eu tenho que anular Tiago, capítulo 2, e jogar fora ali, rasgar aquilo tudo. Fé e obras. Vamos lá em Tiago? Larga aqui, vai em Tiago, capítulo 2. Versículo 14. Abraão tem obra assim que você vai encontrar aqui em Tiago 2. Antes dele receber a circuncisão, ele fez obras e obras, deixando Ur dos caldeus, e obedecendo e andando, e edificando altares para Elohim. Você acha que você, papai querido, responsável pela sua casa, sacerdote, você vai ficar de braço cruzado e você vai ver Elohim? E não faz nada nem pela salvação do seu filho? Você acha que você vai ver Elohim? Você acha que você vai chegar a ver? Você só escutou, você ouviu falar, você não sabe quem é ele. Aqui, ó, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Elohim é um só? Fazes bem, os demônios também creem. Escutar, os demônios também escutam. Aqui, ó, faz bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abrão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Foi uma obra que ele fez. Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Se levante e vai trabalhar, seu preguiçoso. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Elohim. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Irmãos, não tenha uma visão distorcida do reino. Volte à parábola, por favor. O candidato aqui, Lucas capítulo 19, o candidato à realeza, vai procurar uma investidura. O que é uma investidura? É a ação de tomar um cargo. É uma cerimônia que acompanha o ato de posse de uma autoridade num país longínquo. Fala, Diane. Isso, o ídolo que reina sobre mim tem que morrer para que eu possa ver o eterno. Não basta escutar. Então, o que esse... Olha no capítulo 19, versículo 12 e 13 outra vez. Veja o 12, capítulo 19 de Lucas. Voltemos para encerrarmos com essa parábola. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, é o rei, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. E Yeshua evoca no espírito dos seus ouvintes aqui, o que ele vai fazer? Uma ocorrência histórica bem verdadeira. Essa parábola é toda verdadeira. Que verdade aqui? Herodes o Grande constantemente estava em busca dos favores de Roma, dos imperadores romanos, os quais Herodes o Grande devia favores. Herodes o Grande morre. O que vai acontecer após o seu falecimento? Essa visão verdadeira que Yeshua está passando para os seus ouvintes. O que seu filho Herodes Arquelau vai fazer? Ele parte em viagem para Roma para solicitar a César Augusto o quê? A confirmação do testamento do seu pai Herodes o Grande. Ele quer o testamento do pai. Ele é uma autoridade. Então, Arquelau, seu filho, obteve com dificuldade, no ano 4 da nossa era cristã, com ressalva de que ele será rei. Mas ele não será rei de toda a Judéia. Mas sim, ele será um tetrarca, um governador, um chefe apenas, não rei de toda a Judéia. Isso aconteceu e é verdade que aconteceu. Pois ele controlará a metade do território da Judéia com a promessa de que se governasse bem, presta atenção, a promessa foi dada a Herodes Arquelau por Roma, que se ele governasse bem a metade da Judéia, ele entraria em posse de todo o território e se tornaria rei. Só que isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Veja o versículo 14. Agora, todos os traços da parábola são da vida real, mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Segundo Flávio Josefo, uma equipe grande de judeus se levantaram contra Herodes Arquelau para que ele não reinasse a Judéia, em parte alguma. Mas Roma autorizou que ele reinasse em parte da Judéia. Ele não conseguiu reinar
em toda a Judéia. Então, esses que se levantaram, por quê? Porque o ódio dos súditos contra o rei, é isso aí, contra os chefes, que os sujeitam. Por isso que eu falei do Salmo 2, quando estava cantando. Temos que nos submeter ao rei. Então, quando você tem uma visão distorcida de reino, você não está se submetendo ao rei qual você espera. Você pode ser decepcionado e viver clamando para o reino vir e você não ser recebido pelo rei, que eu vou te mostrar o final da parábola. O que vai acontecer se você não cumprir com a sua tarefa que te foi determinada. Não é? Então pode ser decepcionante a vinda do rei. Também como Israel não queria estar sob o domínio romano aqui, que aqueles judeus se levantaram para que Herodes Arquelau não reinasse. É isso que Yeshua está falando aqui, ó. É real a parábola. Olha para você ver, vamos ler do versículo 15 ao 20. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Ele não deixou a mina na mão deles para que eles fizessem frutificar a mina. Veio o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu ele, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Olha só. Sobre 10 cidades do reino terás autoridade. Veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também, sê tu sobre 5 cidades. Olha só, ele está falando de um reino. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. O rei aqui, irmãos, não é apenas chefe e governador. Ele é o próprio Yeshua HaMashiach, Rei das Nações. O rei aqui. Que voltará para julgar o reino e os seus súditos, né? Sobre o qual Adonai o constituiu o rei. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que sacerdotes que não governam nem a sua própria casa. Não ensina nem aos seus próprios filhos. Vai ter que prestar contas. Então, você que está clamando pela volta do Messias, há uma distância grande entre escutar e ver Adonai. Copie o patriarca Abraão, deixe toda a idolatria. Apenas será aplicada, que são os princípios, aqui você vai ver, segundo a justiça de Adonai, reflete a imagem que cada um dá de si mesmo. Olha a imagem refletida. Irmãos, por isso que eu falo, Adonai tem se feito ver para nós. Eu não tenho capacidade, nem inteligência, nem nada, e nem quero ter. Eu quero andar como uma criança para servi-lo. Para tomar uma parábola dessa e colocarem. Mas aqui nós temos os irmãos que são testemunhas oculares aqui, são intercessores, que estão no sacrifício da manhã. São pessoas que estão aqui que são testemunhas de como o Espírito tem usado o corpo. Não é a pastora Sandra, não. É o corpo. Para nos fazer entender a Paraxá. Então, segundo a justiça de Adonai, nós temos que refletir a imagem que cada um dá de si mesmo. E cada um recebe o equivalente àquilo que faz. O equivalente àquilo que faz, cada um vai receber. A pena aqui aplicada é a pena de talião. Que está lá em Êxodo 21 a 24. Quer ver? Olha aqui para você ver. Tive medo de ti no versículo 21. Veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina. Eu guardei no lenço. Não fiz frutificar, não. Pois a ordem é crescer e multiplicar. Não fez frutificar. Tive medo de ti. É que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste, cegas o que não semeaste. Porém ele lhe respondeu, mau servo, pela tua boca te julgarei. O reflexo da imagem que cada um dá de si mesmo. Se ela é distorcida, você vai ser julgada pela distorção do reino. Olha aqui.
Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei? Por que, pois, não pusesse o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, recebesse com juros? Então disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10 minas. E eu vos digo que qualquer que tiver, lhe ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. É a pena de talião. Dente por dente, olho por olho, que está lá, que todo mundo tem medo dela. É a retaliação que você conhece. É isso aí. É pena idêntica à ofensa praticada. Inflige ao delinquente o mal ou o dano idêntico que ele cometeu. Aquilo que você deixou de fazer para o reino por causa da sua zona de conforto. Nos nossos dias nós chamamos isso de retaliação, pois é pena, é aplicada a lei de talião. Agora veja o juízo final, olha aqui. Olha o versículo 27. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Trazei-os aqui, matai-os diante de mim. A sua expectativa pelo reino pode ser desfigurada, ilusória. Você está sonhando se você não sair da sua zona de conforto e deixar os ídolos. Você pode ter uma ilusão, mas uma ilusão das ilusões. Nós não devemos viver no limbo. Deixando a nossa mente vagando, inconstantes, instáveis, vivendo de promessas espirituais vagas, ilusórias e confusas. Trate de obedecer e cumprir e deixar-se ser provado para você poder ver Elohim. Nós temos a certeza que para fazer a obra de Elohim, nós encontraremos dificuldades e obstáculos. Nós mesmos, exatamente. Mas a herança da casa paterna é uma coisa assim, é o que aqui está exigindo, porque é o nosso vínculo mais forte. É ao país, é a cidade natal e a casa paterna. São os vínculos mais fortes. Nós temos a certeza que para fazer a obra de Elohim para o reino, há obstáculos e há dificuldades. Devemos ser pacientes em todo o tempo. Vai em 2 Coríntios, capítulo 6, que você vai ver pacientes em tudo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Paciente na tribulação. Paciente em tudo. Olha aqui, ó. Pacientes em tudo nós temos que ser. Porque nós precisamos de uma visão de reino. De reino. Uma visão do reino. Olha aqui, versículo 4. Antes, segundo aos Coríntios 6, versículo 4. Antes, como ministros de Elohim, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições em fazer a obra, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, bastante paciência, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Elohim, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, lutando o tempo inteiro, com armas de justiça à direita e à esquerda. Isso é fácil? Isso é fácil? Como desconhecidos, porém bem conhecidos. Como morrendo, porém vivemos. Porque quando você vai fazer a obra de Deus, os seus irmãos te abandonam, o povo te critica, fala mal de você, inventa coisa. Então aqui, ó, como desconhecidos, porque há o desprezo, porém bem conhecidos. Como morrendo, porém vivemos. Como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, porém sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que o Eterno nos abençoe e nos dê graça, em nome de Yeshua, o nosso Messias.